Então, eu peguei a tarefa de apresentar esse capítulo 4, mas eu fiquei extremamente nervosa, porque desde o primeiro dia, por mais que eu estudo sobre as mulheres na Revolução Russa e tal, né, tem a questão da burocracia que vai passar também nesse setor, mas eu fiquei muito presa ao texto, não consegui. Geralmente eu consigo fazer paralelos, pensar em outras coisas, e dessa vez realmente eu fiquei muito presa ao texto, não consegui ir para além. Né? Bom, sobre esse capítulo. O, o Trotsky colocou, né, que é um projeto de informe que não foi redigido, então, pelo que eu entendi, ele não foi publicado para a Ávida, no jornal. Ele foi organizado em 15 pontos. Muitos deles convergem como se fosse um texto seguido, mas eu acredito que ele ia desenvolver mais as ideias. Então, eu busquei ao máximo trazer aqui sistematicamente o que ele abordou. Bom, então vamos lá. Fique à vontade também para, se quiserem interromper, fazer um comentário, para mim está tranquilo. Bom, de início, ele vai falar sobre as condições essenciais que dificultam e apresentam graves perigos, né, para o ideal socialista, e aí ele vai falar sobre as contradições sociais internas da Revolução, que no período do comunismo de guerra eles eram reprimidos, mas na NEP eles se desenvolveram, essas contradições. E um outro ponto que é a ameaça contra-revolucionária. Da ameaça contra-revolucionária representa os estados imperialistas que atacam diretamente esse ideal também. Na página 36, eu vou trazer alguns trechos também, tá? Bom, na página 36, ele vai falar assim que as contradições sociais da Revolução são as contradições de classe. E aí ele vai falar das principais classes sociais existentes ali na União Soviética naquele período, que é o proletariado, o campesinato, né, que proporciona os produtos agrícolas, que é predominante da economia daquele momento, e uma nova burguesia, que tem os intelectuais burgueses, e essa nova burguesia ele vai falar também que ela exerce um papel intermediário entre a indústria e a agricultura e assume parcialmente o papel de organizador da produção. Me chamou a atenção de chamar de nova burguesia, e se a gente puder desdobrar depois também na discussão, agradeço. Ele vai dizer que a marcha da Revolução Soviética, né, se considerar a velocidade da Revolução Mundial, né, a Revolução no Ocidente, ela está determinada pelo crescimento da economia, da indústria soviética, da agricultura e do capital comercial e indústria privada. Que eu não entendi muito bem, na verdade, sobre a indústria privada. Mas ele vai falar que a indústria privada ela exerce principalmente no campesinato, né, tem um risco ali. Bom, do ponto 4 né, desse texto, ele vai falar sobre as analogias históricas que tentam fazer, que ele fala que são superficiais e inconsistentes, né, comparado à Revolução Francesa e à Revolução na Rússia. Ele vai falar que tem essa diferença por conta das diferenças objetivas daquele momento. Né? Ele fala que a queda dos jacobinos, nesse caso da Revolução Francesa, já estava pré-determinada, tanto porque a esquerda, representada pelos artesãos e comerciantes arruinados, não tinha a possibilidade de desenvolver aquela economia e um apoio firme para o desenvolvimento de uma revolução. E a direita, que é a burguesia, ela crescia inevitavelmente. E, além disso, a Europa econômica e politicamente atrasada impedia a revolução que se estendesse para além da França. Ao contrário da União Soviética, que ele vai falar que o proletariado ele é muito forte politicamente. Então, mesmo com a ascensão de uma nova burguesia ali naquele contexto, ele ainda conseguia se organizar junto com o campesinato e, de uma certa forma, enfraquecer aquela burguesia. Ela não tem tanto papel forte politicamente. Né?
Eu estou indo nos nossos pés rápido, não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou indo. Obrigada, Alessandra. Uma outra coisa, que ele levanta algumas hipóteses sobre aquele movimento, né, que é desfavorável à revolução, que ele atribui ao rápido desenvolvimento do capital privado. Com esse desenvolvimento do capital privado, a indústria e o comércio elas são insuficientes para suprir as necessidades básicas, né, da economia camponesa. E, além de tudo, esse capital privado ele ganha influência econômica e política sobre o campesinato. Então, além de ser uma coisa que deve se preocupar sobre esse capital privado, o campesinato, que ali naquele contexto tem uma forte influência também dos kulaks, é preocupante porque o capital privado precisa ter uma atenção maior em relação ao partido. E vai dizer também que uma ruptura entre o proletariado e o campesinato ele pode arruinar o processo revolucionário, porque, porque aumenta as possibilidades de uma contra-revolução, né, se separar o proletariado do campesino. E, assim, ele vai falar também que esse surgimento da contra-revolução, né, de um processo contra-revolucionário, ele pode se dar pela queda do Partido Operário, pela degeneração progressiva do partido, né, que nós vamos ver aqui que foi que aconteceu, ou uma degeneração parcial acompanhada de cisões e perturbações contra-revolucionárias. Não há uma degeneração total, mas esse processo vai aumentando a contra-revolução. Mas tudo isso, desse processo contra-revolucionário, depende do desenvolvimento econômico do país também e do processo revolucionário em outros países. Deixa eu respirar um pouquinho mais. Peraí, gente. Ah, sim. Esse desenvolvimento econômico, o que pode acontecer também, que ocorra, caso o capital privado, está dando uma interferência, está botando um alto de alguém. Se o capital privado ele conseguir dominar um pouco mais rápido, não, lentamente, desculpa. Se o capital privado ele conseguir dominar o capital soviético lentamente, ele volta uma degeneração burguesa do processo revolucionário. Ou ainda tem as tendências contra-revolucionárias se esse capital privado ele avançar rapidamente. Por isso que o Trotsky vai dizer que uma política correta ela pode diminuir, adiar, tentar impedir um processo contra-revolucionário. Adiar pode salvar a revolução, mas eles também não podem, não tem como impedir que de fato aconteça movimentos contra-revolucionários. Inclusive me fez lembrar agora de organizações de mulheres que aderiram ao processo contra-revolucionário porque acreditavam que o Estado eles não eram bons para o desenvolvimento da família, né? Desenvolvimento dos próprios filhos. Mas e aí por isso que é extremamente importante que o partido ele tenha uma análise concreta, né, da realidade objetiva, o que está acontecendo ali entre as classes sociais e que consiga tirar uma política de atuação do partido e do Estado, né, para tentar evitar uma acumulação e um fortalecimento desses processos, dessas organizações contra-revolucionárias ou que vão, né, contra a ditadura do proletariado. Há também uma heterogeneidade da composição social do nosso partido, do partido, como eu já tinha falado, e foi exposto em alguns capítulos anteriores, que é só vou retomar, né, brevemente, mas ele fala das células de fábrica, que são vinculadas, que faz uma vinculação entre a classe e o partido, né, a classe fabril, as células das instituições soviéticas, que ele fala que asseguram a direção do Estado pelo partido,
as células rurais, que ele entende que não é tão forte, não tem uma vinculação tão forte com o partido, mas ainda assim é necessária. As células militares, que é a vinculação do partido e exército, só que essas células militares elas têm maior influência no campo, e também as células das instituições de ensino, que ele fala que é um misto de de todos esses outros ambientes. De todas essas células, as de fábrica são as mais importantes, que ele considera. Uma coisa. É, na hora que eu fui lendo, parecia que ia juntando, mas toda vez que eu volto, parece que é tudo, são blocos, né, de raciocínio. Isso é complicado. Mas é isso, né? Se não redigiu, voltou, desenvolveu como um texto, mas não tem não. Bom, ele vai dizer também que as tendências contra-revolucionárias, elas podem se apoiar em vários aparatos, né? Como os kulaks, os intermediários, que eu entendi que seria a nova burguesia, os revendedores, os concessionários, e todos esses que ele cita são capazes de absorver o aparato do Estado. Então, eles têm uma atuação diante desse aparato. E, e também que, voltando um pouco, ele fala que essas células camponesas, né, e militares, as células rurais e militares, elas podem ser influenciadas por essas tendências contra-revolucionárias. Por isso é necessário também sempre estar, não é estar de olho, mas sempre estar a par da situação, né? Sempre não dar as costas para essas células, mas também entender as reivindicações e as pautas que eles vão trazer diante dessas células. Por isso que mantém o partido vivo, inclusive. Né? Essas divergências elas são necessárias para saber o andamento do partido. Então, ele ressalta que é importante ter uma linha política nas células militares contra essa nova burguesia e o setor dos kulaks, que é uma forma de evitar essas tendências contra-revolucionárias. E aí, estou indo muito rápido, mas enfim. E aí, uma outra coisa que ele vai falar, né, que o aparato do Estado, é a causa principal do burocratismo. E aí eu coloquei, que é com base nele, que o aparato, ele ensina a administrar as pessoas e as coisas, mas não a direção política das massas. Ele monopoliza a atenção do aparato do partido, ameaça separar o partido das massas, necessita de sustentar permanentemente um exército, ao invés de cada vez dissipar as forças políticas entre a organização, né, nas suas células, ele cada vez vai fechando mais esse ciclo, para que o aparato do Estado ele tenha domínio total em relação ao desenvolvimento econômico também. O Trotsky vai falar que é um erro nosso pensar que o burocratismo é apenas um conjunto de maus hábitos, né, de quem trabalha nos escritórios. Porque as causas elas são muito mais profundas. Ele vai falar que uma das causas do burocratismo é a diferença dos interesses cotidianos e fundamentais dos diferentes grupos da população. O burocratismo ele se complica porque há uma carência de cultura das massas. Além disso, é uma expressão das piores tendências, né, da situação, dos defeitos e dos desvios do próprio trabalho do partido. E, por fim, ele vai ressaltar, né, a importância do partido para combater o burocratismo do aparato estatal, além das tarefas, né, cotidianas que já tem a militância partidária, né, sobre a organização de, enfim, de todos os níveis, né, sociais ali depois daquela revolução. Então, ele fala que é necessária as tarefas cotidianas, a reconstrução econômica e a elevação do nível cultural das massas. Elas são pautas extremamente importantes. Sabe? Foi muito rápido, mas, enfim, tentei abordar o que
que eu consegui, e eu não consegui fazer para além do texto. Eu acredito que tenha muito mais coisas, né, para serem levantadas aqui, mas é isso. Obrigado, camarada Nathalie. Estão abertas, então, as inscrições. Camarada Juan, está inscrito. Beleza, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu absorvi no texto e, no final, tentar traçar um paralelo para o hoje, né? Primeiro, assim, eu entendi esse texto aqui focado em duas coisas, né? Tendo em mente que o partido está controlando o Estado, né? Qual que seriam esses dois elementos que ele vai começar a discutir, né, e a desmembrar nesses 15 pontos? Uma seria a questão da economia e o outro a relação do partido. Como que o partido ele vai interferir nas diversas classes sociais que compõem não só a União Soviética, mas principalmente o partido, né? Por isso que quando ele fala das células, o principal é como que a gente vai atuar dentro dessas células. Com qual política a gente vai atuar nessas células, né? Então ele vai falar os alertas nessas células, tanto no campo, tanto nas células militares, não está escrito ali operários, mas com certeza também operários, fazer uma disputa, né, ou fazer a denúncia à burguesia e aos kulaks. Né? Os kulaks, eu entendo que eram os proprietários de grandes extensões de terra, né, que, que antes da Revolução já eram donos daquelas terras, né, é o que eu entendo. Então, eles não seriam essa nova burguesia, né, que é até a dúvida da Nathalie. Eu acho que alguém aqui que tem mais bagagem ali vai conseguir responder. Eu também tenho essa dúvida. E, por último, então, qual que seria o eixo disso? É a luta ideológica, que não pode ser largada, a gente não pode deixar de fazer essa luta ideológica contra nossos inimigos. Né? E qual que é o paralelo que eu traço para hoje? Que muitas vezes há muitas lutas aí que a gente não tem política, os partidos não têm política para as lutas. Né? A gente pega, por exemplo, a questão dos cortes na federal. Né? O que a gente viu foi uma questão de denúncia, não os cortes, a reposição da verba, mas não uma política de ação, de contrapor, né, os interesses de uma classe com a outra. Isso daí a gente não vê. E provavelmente, já na União Soviética, naquele período, o partido estava deixando de fazer, talvez, essa luta ideológica, justamente pela burocratização e acomodação no aparato do Estado. Uma coisa que eu fiquei com um pouquinho de dúvidas também, que nesse texto aqui, e também nos outros que a gente tem lido, né, a questão da definição do Estado. Né? Porque a gente não quer um Estado eterno. Né? Um Estado ele tem que acabar. Né? A gente toma um Estado e pretende ir diminuindo ele, né? E passando a economia no controle dos próprios trabalhadores. Então, seria isso aí, pessoal, minha contribuição para o debate. Valeu, Juan. Aldir está inscrito. Fique à vontade, camarada. Oi, olá, camarada. Eu tenho que parabenizar a Nathalie pela exposição e começou a destacar dois pontos, assim, brevemente. Inclusive, a Nathalie falou, né? Então, eu vou falar num ponto de vista de uma dúvida. Primeiro é quando ele destaca no item 13, que o aparato do Estado é a causa principal do burocratismo. Acho que é o início da frase, assim, do início do parágrafo mesmo. E aí, um pouquinho na frente, ele discorre um pouco sobre isso e tal. Isso até, inclusive, meio que vai de encontro, ou pelo menos incorpora isso que está no senso comum, né? E associar burocratismo a um certo aparelhamento do Estado, coisas assim. Mas tem um momento lá na frente, que é no item 14, ele se refere a uma falta de cultura das massas. Deixa eu me localizar aqui exatamente, eu tinha arriscado aqui, mas... peraí. Enfim, tem um momento que ele fala que é uma espécie de falta... O burocratismo se complica devido à carência de cultura das massas. Essa frase
Está no meio da 14, está assim mais ou menos. O burocratismo se complica devido à carência de cultura das massas. Eu não sei se eu entendi isso, né? Assim, o que é cultura das massas, né? Assim, o que é carência da cultura das massas, exatamente? Isso para mim é uma coisa muito vaga. Não sei. A massa é rica em cultura, assim, só para deixar claro aqui. Não há como se referir à falta de cultura. Para mim, né, não é claro quando se refere a esse tipo de coisa. E até porque, levando em conta o 13, né, o item 13, ele associa o aparato do Estado como causador principal do burocratismo. Sendo isso, quem conduz o aparato do Estado parece que não é a massa. Assim, parece que é uma gente esclarecida, que eu quero dizer. Parece que é uma gente... Eu não sei se é essa cultura que ele está se referindo. Assim, tem que deixar claro. Para mim, não está resolvido o problema dessa cultura, falta de cultura das massas. Isso é uma questão, para mim, não resolvida. Mas o que eu quero dizer é que, seja lá o que for, o significado de cultura das massas, essa carência de cultura das massas, esse aparente impasse aqui não resolve o problema que ele cria no 13, né, do aparato do Estado. Assim. É isso que eu não sei se eu fui claro, acho que eu compliquei aqui na minha fala, mas é isso que eu quero dizer, assim, desse aparente... Eu acho que eu vou resumir, assim, para não ficar falando muito, que acho que essa questão tem um momento que ele fala, né, que é uma coisa muito mais profunda, essa questão do burocratismo. Aí eu tenho acordo, né, está no final do 13 e tal. Mas esse da falta de cultura de massas, eu resumiria isso, né? Parece vaga essa frase. Parei, camaradas. Valeu, Aldir. Alessandro está escrito, prepara a Nathalie. Eu sou a Nathalie, não quer falar antes, se ela já responde, se ela quiser. Eu posso falar depois, entendeu? Não, pode ir, pode ir. Porque aí talvez eu vou falar o que você já ia falar. Não, pode ir, pode ir. Pode ir. Eu falei pouco ontem, então eu vou usar um pouquinho do tempo hoje. Nossa, eu peguei só duas questões aqui. Essa da questão dos Kulaks, né, e dos camponeses ricos e tal. Isso está ligado... Primeiro esse texto, né? Esse texto, o Trotsky continua ele igualzinho. Então, isso não foi publicado, né? Mas eu vou... Na minha fala, eu vou acabar falando desse texto um pouco mais. Tese sobre Revolução e Contra-Revolução. Se vocês leram esse texto, só para perguntar, alguém leu esse texto? O Carlos, obviamente, leu, né? Esse texto, Tese sobre Revolução e Contra-Revolução, é um texto do Trotsky, que é de 26. Deixa eu ver se é 26 ou 27. É 26. É um texto de 26, e ele pega essas mesmas teses e ele aprofunda. Aqui ele apresenta 15, lá ele apresenta 28 teses. É um formato de tese também, assim, um balanço de 10 anos da Revolução. Então é muito interessante esse texto. E ele explica um pouco melhor. Esse aqui está mais rascunhado, né? Eu não sei se vocês, o Carlos concorda, mas esse aqui está um pouco mais rascunho, é um pouco mais difícil você entender, assim, a concatenação das ideias, né? Um pouco mais difícil, assim, um pouco mais rústico, mais bruto, assim, né? Mas lá naquele outro texto, ele faz uma conexão direta com aquele texto do Lenin, que é o sobre... esqueci o texto. Sobre imposto em espécie. O texto sobre imposto em espécie é um título muito ruim para um texto, que é muito importante. O Lenin faz um balanço geral, antes da NEP, né? E faz um balanço geral da economia para sair da economia de guerra e tal. E aí lá já começa, por exemplo, essa coisa da propriedade que a Nathalie falou, né? Porque lá o Lenin fala que a gente tinha que abrir para concessões a alguns setores da economia russa. Abrir para concessões para que pudessem capitalistas explorar alguns setores. Porque o Estado russo, a receita que tinha, não havia condições de investir naqueles setores, em todos os setores ao mesmo tempo, não tinha recursos para tudo isso. Então, o Lenin falava de conceder alguns espaços. Eu estava lendo um texto do Leôncio Martins Rodrigues, hoje ele falando isso, que o Lenin reimplantou o capitalismo. Então, aí já é uma leitura absurda, né? Mas alguns elementos, como ceder algumas partes para iniciativa privada, né? Com o controle do Estado e tudo mais, né? Mas cedeu alguns setores de tecnologia.
e acabou cedendo algumas coisas, né? Eu não sei precisar os setores, mas acho que o setor de eletricidade, algumas coisas na eletricidade, se não me engano, uma coisa também no setor de petróleo, de energia e tal, não lembro direito, não sei mesmo, não conheço. Mas parece nesses setores, né? Mas foi em pequena quantidade, pequena medida, pequena proporção, assim, a porcentagem é muito pequena, que as pessoas também, os capitalistas também, não aceitaram muito isso, né? Você ia lá trabalhar lá e ficar sob controle do Estado, controle de remessa de lucro, controle de tecnologia. Então, também para os capitalistas também não era muito interessante, né? Então, foi para fazer essa concessão que realmente tinha mais estrutura, talvez. E nesse processo, tem duas categorias na Rússia, que é o dos Kurks e dos Mujiks. São categorias que eles usam para falar sobre o camponês pobre e o camponês rico na Rússia, né? Isso estava nos livros do Gorky, por exemplo, pega o livro do Gorky, aquela infância lá, já está colocado já, está sempre colocado essa questão dos Mujiks, né? Ou se quiser o do Lenin também, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e tal. E aí, então, essas camadas de camponeses acabam, então, nessas concessões que a NEP vai simbolizar, os camponeses também vai ser permitido que eles acumulem lucro na propriedade. Porque era uma forma de fazer uma reconstrução mais rápida, né? Era fome, estava rolando canibalismo em alguns setores da Rússia, mano. Você imagina, agora não tem que comer e come os mortos, mano. Canibalismo cataléptico, sei lá como chama isso, e come cadáver. Então a coisa estava terrível, né? E o Lenin tentou pensar medidas, não só ele, né, mas um conjunto de medidas, tá? Pensar isso, tá? E nesse processo surgiu até a disputa entre o Caio chegou a falar um pouco sobre isso ontem. Por exemplo, o Bucay vai defender que os camponeses deveriam enriquecer mesmo. Tenham toda a liberdade para enriquecer, para ter um enriquecimento, e enriqueçam à vontade, tudo bem. Isso é bom para a Rússia, para a reconstrução e tudo mais. Óbvio que aí o Bucay está nessa leitura, ele está num aspecto mais à direita, né, do partido, né? E então, nesse processo, vai continuar os camponeses pobres, pensam em camponeses que não tinha nada, que tinha só um pequeno lote, ele trabalhava, que era terra ruim, que na Rússia tinha também a questão das terras, né? Que foi um dos motivos da Revolução. A terra roxa e as terras comuns. As terras comuns, seca, que não produzia nada, para conseguir plantar nada lá e tal. Então, esse camponês mais pobre, ele continuou muito pobre, né? Mesmo tendo se tornado proprietário da terra, continuou muito pobre. Enquanto que foi esses mujiks, né? Continuou pobre, os kulaks acabaram enriquecendo nesse processo, com o aval do Estado. E foi se perdendo mais o controle disso depois da morte do Lenin. Eu quero ser uma coisa circunstancial na reconstrução, acabou virando uma política de Estado. E virou uma disputa nessa relação, o que fazer com isso, né? No texto, bonapartismo, lá, Estado, como chama? Bonapartismo, Estado, termidor e bonapartismo, do Trotsky, e vai mostrar como é que as alas da Revolução, você tem uma ala mais conservadora mesmo, que no final o stalinismo é um pouco isso, é um pouco essa ala direita toma o poder, chega ao poder, conquista os principais cargos do Estado, né, e conquista o exército, conquista tudo. E nesse processo, ele inclui duas coisas. Uma que a gente já falou ontem bastante, da questão do esgotamento físico político da classe trabalhadora, da classe operária. Aqui esse dado é muito importante, que só 1/6 do partido é formado por células operárias. Então, quem são o resto? Os outros 5/6, quem são? Né? É uma pequena porção de camponeses, porque remonta de novo a discussão do Marx dos camponeses. Desde lá do Marx, colocava isso lá nos 8 Brumário, né? Os camponeses, eles são dispersos em grandes propriedades, né? Em grandes extensões, né? Territoriais, eles têm dificuldade de se organizar, é organizado pela propriedade, tem desnível na propriedade, né? Uns têm um pequeno lote, outro tem uma grande propriedade, porque não tinha posse. Os kulaks não tinham posse da terra, mas eles podiam explorar as terras, né? E aí, se eu não me engano, não sei se o kulaks tinha posse da terra, não sei necessariamente isso. E a outra categoria é os Nepmen, que é essa que chama de nova burguesia. Eu também acho estranho chamar de nova burguesia, porque você não tem não acumula meio de produção. Mas é uma galera também, os Nepmen, é a galera que vivia na cidade e vivia desse intercâmbio, mediando a compra da produto na cidade, vendendo no campo, fazendo essa mediação, e acumulou uma grana com isso. Foi acumulando dinheiro, que o dinheiro continua a circular, né? Tal. Então, e os camponeses desorganizados e o exército desorganizado. E o exército com essa característica, que recebe ordem de cima, né? E é uma coisa que o Trotsky, no período da Guerra Civil, combatia. Se combate esse tipo de coisa. Quer que o exército seja células revolucionárias também, né? Que tenham
atividade política, atividade de intervenção, não a intervenção militar, né? Como a galera pede, mas a intervenção política. Então, os dois setores importantes da sociedade, tanto os camponeses, que era mais da metade da população, sei lá, 80% da população, disperso politicamente e fisicamente pelo território do país, sem uma intervenção conjunta. E os militares também, o exército também, né? Também, a maior parte do exército, que se diz, é que era oriundo do campo. Eles iam do campo. Então, você tem toda essa massa que você não consegue fazer um trabalho político educativo e de atuação no Estado. Então, o Estado vai ficando solto, né? Na mão dessa burocracia que vai se renovando lá, né? E tem isso, então, em vez de ir para o definhamento do Estado, que a gente espera, desde os escritos do Marx da Comuna, você tem um fortalecimento dessa estrutura e uma autonomização dela, ela ficando mais autônoma e funcionando nos seus próprios círculos burocráticos, né? Essa coisa que falou também da questão da cultura é um elemento óbvio que para o marxismo, a questão da cultura, todo ser humano tem cultura, o Marx fala isso desde a ideologia alemã, né? Todo ser humano produz cultura e tudo mais. Mas aqui no caso, a gente está falando de cultura política, cultura de intervenção em relação ao Estado, nos assuntos públicos. Também tem isso, que a maior parte da população russa era não letrada ou analfabeta, como se queria dizer, né? Mas não era diferente do cenário do Brasil, não era diferente do cenário dos Estados Unidos, né? Tinha uma grande massa que não era letrada, né? Mas eu acho que tem a ver muito com os assuntos públicos. E tem essa coisa da tradição do Estado russo, do czarismo, né? Que ficou, a família do czar ficou durante 300 e poucos anos, 400 anos no poder. É a tradição de um grande poder centralizador, né? E eu falo que a cultura das massas acabava, de certa forma, fortalecendo esse negócio. Então, a população, a massa, a cultura de não se intervir no Estado. Essa é uma coisa importante. De não tomar parte dos assuntos públicos, sabe? Para além do momento de ascenso, que tem que tomar a estrutura do Estado. Né? Isso, falei demais até. Compensei o de ontem, valeu. Valeu, camarada. Nathalie está escrito e prepara o XL. Eu vou falar sobre a cultura. Eu acho que é na mesma direção aí que o Alessandro falou. E aí eu fui olhar, né, cultura no russo, ele tem três definições em relação ao dicionário. Vou pegar a relação ao dicionário, até porque eu não me desdobrei no próprio idioma, ainda nesse texto. E aí, a cultura ela pode ser entendida como traduzida, né, como cultura, erudição ou educação. Acredito que, nesse caso, mais voltada à educação das massas politicamente, como o Alessandro falou. E aí já me remeteu às mulheres, né, no período da Revolução Russa, que em 1918, especificamente, teve uma preocupação muito grande do partido em relação às mulheres que estavam aderindo a tendências contra-revolucionárias, exatamente pelas medidas que eles estavam desenvolvendo ali para a educação das crianças e para tirar as tarefas domésticas, né, das mulheres. Então, acreditava-se ali, né, que pela cultura das massas em relação à educação, como que politicamente, ali as mulheres elas entendiam que uma criança que era ensinada pelo Estado, educação integral em relação à produção, em relação à cultura, em relação à história, enfim, aquilo era um ponto negativo para a família. Então, elas acreditavam que aquilo era uma coisa ruim, assim como as tarefas domésticas. Né? Foi criadas cozinhas comunitárias, as lavanderias comunitárias, tirando essa tarefa das mulheres. Tem uma criança aqui, eu não sou rica. Esqueci. Voltando. Enfim, teve toda essa criação de outros aparatos, né, de outras coisas, para tirar a mulher de dentro do lar, para poder se dedicar a questões políticas, né, e construção dessa nova sociedade, mas elas entendiam que aquilo era ruim, né, não só moralmente, mas aquilo iria desfazer tudo o que elas criaram por séculos, né, por anos ali. Então, acredito que o burocratismo se complica devido à carência de cultura das massas em relação à cultura revolucionária, né? uma cultura, de fato, de mudança, de uma outra forma de viver ali. É só isso. Ótimo, obrigado, camarada.
Gisele barra Rebeca, prepara Jean. É Rebeca. É uma dúvida. Boa noite. Não, primeiro que eu gostei muito da exposição da Nathalie. Eu tive dificuldade, eu li o texto, mas ele é bem fragmentado, né? Eu acho que tem algumas ideias que... Eu fiquei muito com essa dúvida também, que o companheiro explicou aí da nova burguesia. Mas uma sensação que eu tive, aí é uma dúvida, eu queria que todo mundo falasse mais sobre isso. Eu tive uma sensação muito grande quando ele fala das células do partido, essa confusão mesmo que tinha entre o aparato do partido e o próprio partido, sabe? Isso que a Nathalie destacou, sabe? Quando ele fala do burocratismo, aparato, aquela frase que ela destacou, sabe? Da organização das pessoas, né? Mas também uma confusão muito grande, tipo assim, a ideia de que a política que você tira naquelas células, né, vinculadas ao aparato, me deu a sensação, quando eu estava lendo, elas eram, vamos dizer assim, a própria política implementada pelo Estado, né? Então, essa confusão muito grande. Eu sei que nos outros encontros, acho que falou um pouco sobre o esvaziamento dos soviets, todo o momento, né, histórico que esse texto ele é construído, mas é uma preocupação que eu tenho, porque até hoje muitas pessoas normalizam a ideia de que se não tiver organismo de duplo poder, então, em última instância, é o partido que diretamente dirige o aparato. Então, assim, na verdade, eu vejo uma preocupação do Trotsky. Isso tem um limite, né? Isso tem problemas, né? Tem desdobramentos, né? Tanto que ele trabalha aí com cenários, né? E eu acho que essa dúvida mesmo que eu tenho de até trazendo para o dia de hoje, como a gente às vezes naturaliza isso, de que se não tiver organismo de duplo poder, aquela questão, em última instância, o próprio partido se confunde com o aparato estatal, entendeu? Então, até que ponto isso, historicamente agora também, que a gente pode olhar para uma experiência histórica, né? Os bolcheviques nem não tiveram essa chance, né? Não era isso que eles pretendiam, mas os limites disso, né? Dessa própria confusão entre partido e aparato de Estado, e determinadas células do partido vinculadas ao aparato, e essas células tirando política diretamente para o Estado. É uma sensação que eu fiquei do texto. Mas é dúvida mesmo para a gente refletir sobre isso. Assim. Valeu, Rebeca. Eu me inscrevi, mas só para fazer um comentário também, Aldi, eu anotei aqui, né, faço anotações quando eu leio e tal. Uma das coisas que eu anotei é exatamente isso, né, o nível cultural das massas, né? Eu me perguntei aqui lendo, né, e socializo aqui, né, o que é exatamente isso, né? Perdão. Mas eu tenho acordo com o que a Nathalie falou, né? Eu estou convencido de que ele está se referindo a todo um atraso cultural estabelecido por séculos de monarquia, enfim, né, de aristocracia, que desde acesso à escola, o Alessandro lembrou, né, a maioria da população é analfabeta, etc. É evidente, é claro que a classe trabalhadora analfabeta, no campo, principalmente, a grande massa, tem a cultura, eu concordo com você, Aldir, né? Mas eu acho que esse debate, eu não sei, eu acho que é um debate que vem nos anos 20, sabe? Eu acho que amadurece. Estou convencido nos anos 20 sobre a questão da cultura, de valorização da cultura. Ali eu acho que o debate estava colocado, é um outro debate em relação à cultura, né? É cultura no sentido amplo do termo, mas ao mesmo tempo específico na necessidade de um refinamento da cultura. E assim, gente, a leitura minha aqui, estou colocando um seminário para a gente debater. Eu acho mesmo que o Trotsky tem não só o Trotsky, como o Marx, o Engels, o Lenin, uma ideia de cultura que é a cultura extremamente sofisticada que a burguesia tinha acesso. Para mim tem muito a ver com, eu que estou falando assim, ao meu juízo, né, com erro ou acerto, ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado, é isso que ele quer dizer aqui. Né, nesse sentido, né, que não tem cultura, não tem acesso ao conhecimento historicamente acumulado. Eu que estou fazendo essa coisa artificial aqui de falar, porque é assim que eu entendo, né, posso estar equivocado, aí a gente constrói junto. Mas me chama a atenção isso aqui, é claro, né? E aí é importante da gente ler o texto com aquele contexto histórico lá. Claro, sempre, né? A gente é militante, então a gente quer trazer para os dias de agora, senão seria de diletantismo. Mas essa preocupação, e não é uma tarefa fácil, eu acho, né? Porque essa questão que o Aldir colocou, eu acho que é muito importante, e nós temos que fazer, é do nosso tempo com força nessa discussão. Né? Mas eu acho que naquele momento é uma coisa consolidada. Quando você olha a estética, a vestimenta dos camaradas, vocês já viram o Lenin de shortinho, de regata, o Marx? Os caras andam na estica. Né? Ou seja, assim, é o acesso ao que tem de melhor. A gente defende isso também, né?
Mas eu acho que não tem esse ponto. Acho que a apropriação do Aldir é importante porque, diferente do início do século XX ou século XIX, parte da esquerda, né, vamos chamar assim, esquerda, né, tem que ter acordo que a esquerda é muito genérico, né? Dentro do marxismo, que também é muito genérico, uma parcela daqueles que se reivindicam marxistas também reproduz, né, se precisar dar de chapéu e bengala aí para pagar uma de erudito, né, tem também. Então, a preocupação acho que é muito importante, porque hoje, principalmente, por exemplo, sei lá, o pessoal, os camaradas que estão aqui, que são da Aliança Revolucionária dos Trabalhadores, por exemplo, eu sei que a Rebeca e a Gisele tá em Manaus, né? Então eu vou considerar que tipo de cultura? Mas agora no sentido amplo, né? Porque isso dá espaço para a gente não dar atenção para as culturas populares, ou não eruditas, ou ainda, sei lá, não eruditas, vou chamar desse jeito, né? Ou seja, sei lá, a cultura macuxi, né? Não, isso aí é inferior, etc. Tal. Não tem cultura, o que tem lá é um negócio. Não, a gente sabe que é amplo para Dedéu, né? Mas acho que nesse momento aqui, eles não estão nem preocupados com esse tipo de coisa. Aliás, estão preocupados a partir da preocupação com a autonomia das nacionalidades, das várias nacionalidades, né? Então tem também essa preocupação, até para esse período, né? Aqui no texto, como o Alessandro falou, eu não conheço esse outro texto que o Alessandro fez referência, eu até anotei aqui para poder ler, né? O Teses e Revoluções. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Eu vou parar aqui que eu não esqueci de marcar meu tempo, né? Mas foi mal aí. Gisele, tá inscrito. Não, então, eu vou fazer a defesa do Trotsky aqui. A minha tese de doutorado foi, né, usou muito o Trotsky para justamente entender também um pouco como que os bolcheviques entendiam a questão da educação, né? E o Trotsky, ele tem alguns textos pequenos sobre educação que não estão em português, estão em russo e inglês. E um desses textos, ele vai falar de cultura enquanto trabalho. Eu acho muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, o que ele chama de cultura atrasada das massas está ligado à questão da cultura do trabalho. Um pouco que ele fala também em questões de modo de vida, que os trabalhadores não sabiam nem engraxar o sapato, a bota, os militares, isso dava mais gasto para o Estado, porque não tinha uma cultura da limpeza, não tinha uma cultura de... Enfim, então ele está dizendo aqui, entendo, né? A ideia de cultura que ele está trazendo, além da questão política, evidentemente, que eu acho que tem esse elemento, mas também é uma cultura ligada ao desenvolvimento das forças produtivas, porque a Rússia era muito atrasada. E quando ele vai falar de educação na União Soviética, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, o aluno que não vai para a escola no pós-revolução tem que ser tratado como fura-greve, porque é somente por meio da educação soviética, e aí aprender os conhecimentos básicos da ciência, que a gente vai conseguir desenvolver as forças produtivas na União Soviética. Ele vai defender isso, inclusive. Ele fala assim, tem que ser castigado o aluno que não vai para a escola. É uma coisa assim, os pedagogos vão ficar tudo doidos, assim, nesse texto do Trotsky. Mas ele está defendendo isso no sentido do acesso à cultura, mas pensando na cultura para o trabalho. E aí não é trabalho alienado, tá? Não tem nada a ver de capital humano, nem nada dessas coisas, não. E o que ele está falando é o seguinte, a gente precisa dominar a ciência porque a gente precisa desenvolver as forças produtivas. Por qual razão? Pode ser, inclusive, que não vingue a revolução na Europa Ocidental. E a gente precisa assimilar essa cultura, que é uma cultura universal. Veja, ele não está nesse sentido eurocêntrico que muitos antimarxistas colocam, não é nesse sentido. Ele está dizendo o seguinte, é aquilo que a humanidade, enquanto gênero humano, produziu de mais avançado, e que está vinculado diretamente, ele faz isso, ele e o Lenin também, né? Eles falam que educação está diretamente vinculada ao desenvolvimento de forças produtivas, e que só foi liberado na Rússia a partir da Revolução. Então, é uma defesa aí do Trotsky, porque ele realmente está pensando cultura aí ligada ao trabalho, né? Quanto menos desenvolvimento do trabalho, mais atrasadas as forças produtivas, mais problema para o Estado e mais fácil uma burocracia se instala no poder. Mas eu também me inscrevi para uma outra coisa que eu acho muito importante, assim, que no final desse trecho que a gente trabalhou, que a Nathalie apresentou e que apresentou muito bem, ele vai falar o seguinte, que o partido ele não tem condição diretamente de mudar as condições sociais que estão postas e de mudar a cultura que está colocada. Mas o partido tem que ter a consciência de que essas condições levam ao processo de burocratismo, porque ele vai dizer que o burocratismo é um fenômeno social que acontece a partir da administração das pessoas, ele vai dizer, e que isso se complica na Rússia por conta da cultura das massas, e cultura aí eu estou entendendo no sentido da ligação com o trabalho também,
e que só a partir do momento que o partido tem consciência que ele pode pensar num processo de intervenção e de reversão daquilo que está colocado. Né? Então, o que ele está dizendo, em meu juízo? Que há um problema, sim, objetivo. Esse problema tem a ver com como se deu a Revolução, a Rússia ser um país atrasado, e etc. Mas que, se o partido se acomodar e só falar é um problema objetivo e não tomar consciência disso, o problema vai se agravar. Então, acho que ele faz esse alerta no sentido, olha, nós temos força para mudar isso? Não, mas a gente precisa ter consciência e tem que ter política para intervir nesse processo. Eu acho que isso é muito importante, porque ele vai dizer, burocratismo não é um problema só do cara que está na escrivaninha, que está no escritório. Burocratismo é um fenômeno social. Só que precisa ter consciência disso, e precisa ter política para intervir sobre isso. Eu acho que isso é uma discussão muito importante. Valeu, Gi. Camarada Carlos, está inscrito? Boa noite, pessoal. Saudações. Muito bom o debate hoje também, muito bom esse texto, né, esse trecho aí, o capítulo 4. Eu, infelizmente, não consegui reler esse capítulo hoje, então estou acompanhando o debate aí. Mas eu queria falar em relação à cultura das massas também. Né? Eu lembro que o Lenin fala isso no debate sobre os sindicatos. O Lenin também fala de cultura das massas atrasada, nesse debate lá sobre os sindicatos. E é nesse sentido que a Gisele falou mesmo, de que, olha, enquanto a oposição operária da Kollontai já está exigindo que se transfira o controle econômico para os trabalhadores, o Lenin vê que ainda não tinha condições objetivas para isso, por um atraso da cultura das massas. Então, ele usa esse termo nesse sentido, né, se referindo exatamente a esse despreparo técnico, esse despreparo no conhecimento das forças produtivas para se conduzir todo esse processo econômico. Né? E aí a necessidade, então, de confiar de forma provisória, né, aos especialistas, que é quem tinha essa técnica, que é quem já dominava essa técnica, não tinha esse certo atraso de cultura, que é o termo que eles usam aí. Então, esse vai ser um problema, uma questão objetiva da Revolução Russa, que talvez não seria o mesmo caso de uma revolução na Alemanha. Né? Lembrar que a gente está falando aqui da Revolução na Rússia, 1917, atrasada econômica, politicamente e culturalmente nesse sentido. Se fosse a Revolução na Alemanha, talvez a gente já teria lá os trabalhadores com muito mais condições técnicas para conduzir esse processo de forma diretamente. E que a Rússia não tinha, no cenário russo, devido às condições objetivas históricas, não seria possível a curto prazo. Né? E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é como que o Trotsky é brilhante. Porque ele fala várias questões aqui que depois ele retoma e desenvolve, mas que ele já consegue perceber com determinada clareza nesse cenário do final de 23 e 24. Principalmente esse debate aí sobre os pontos econômicos. Ele já fala aqui da crise das tesouras. Então, ele já tem já faz uma leitura material da sociedade de como que a NEP deveria ser algo realmente temporário. A NEP tinha que ser algo provisório, porque aí, com o desenvolvimento da NEP, entra o que o Alessandro falou ali, né? A questão do Mujica, do Mujik, dos Mujiks. Não é do Mujica, não. Ótimo diretor de cinema. Os kulaks e os nepmens, né, que não tem uma tradução, né, que o texto fala em Nova Burguesia, os nepmens, que eram esses intermediários aí, de como que isso aí vai começar a desenvolver uma desigualdade econômico-social.
e que essa desigualdade e hierarquização econômico-social iria refletir no partido e poderia levar ainda adiante o problema da burocracia, da burocratização. E ele percebe que, olha, como que a burocratização pode, na verdade, levar esse processo adiante, né, de desigualdade, de ampliação dessas diferenças econômicas e sociais entre os camponeses e o desenvolvimento dos NEPMENs. E esse é um tema que ele vai sempre tocar nos textos de 25, 26, 27, 28. Ele vai sempre voltar a esse tema, né? Vendo ali a necessidade de que a NEP tem que ser provisória, tem que ser temporária, e depois ela tem que acabar, né? E por outro lado, o Bukharin, né? Dizendo lá, camponeses, enriquecei-vos. Por isso que a preocupação fundamental do Trotsky nesses períodos aí também vai ser uma preocupação diante da restauração capitalista. Ele sempre vai tocar nesse ponto de uma possibilidade de restauração capitalista a partir desse desenvolvimento da NEP, da desigualdade entre os kulaks e os mujiks, e os NEPMENs, atrelada à burocratização do Estado. Só isso, gente, só esse comentário. Massa, Carlos. Alessandro, está escrito? Eu vou continuar a toada do Carlos, aí, não é a toada. Por isso, quando a gente está falando dessa coisa dos NEPMEN e kulaks, tem esse elemento importante, que eles vão começar... O Carlos já deixou isso pressuposto. Ele vai deixar a importância disso, é porque eles vão atuar com pressão no Estado, com pressão nas políticas. Eles vão se fundir com a burocracia, essa é uma questão muito louca, eles vão se fundir com a burocracia do Estado, com essa nova burocracia que vai se formando, e vão fazer pressão no governo, nas políticas que são tomadas pelo governo, nos assuntos públicos. Tanto os NEPMEN quanto os kulaks. E fazem isso por causa do dinheiro. Porque como eles conseguem, eles são o centro produtivo do negócio, da economia, da reconstrução da economia, eles são uma nova aposta, como é que a gente chamava aquele Brasil? Chamava dos... Como a gente fala do Brasil no período do Lula? Que era os... Que tinha o Eike Batista, como é que a galera chamava eles? Esqueci. Não lembro. Esqueci, saiu na capa da Veja, da Isto É, esqueci de uma palavra que eles usavam. Tá. Os setores, enfim. Então eles vão ser a bola da vez. E vão começar, então, a fazer pressão sobre a política. Inclusive na escolha de pessoas, na indicação e tal, né? Fortalecendo essa ala direita da revolução. A ala que não queria mais expandir a revolução para o mundo. A ala que fala que tinha que primeiro estabelecer ali. A ala que não queria se meter com a Revolução Alemã. Vai se fundir com essa galera, né? Tal. E aí o que acontece? Essas frações, os fundos são mais conservadores, essa opressão, e nesse texto acho que foi a tese da Revolução contra a Revolução, o Trotsky fala até que os kulaks faziam meio que greves contra o governo, entende? Para elevar os seus preços dos produtos que eles compravam que eles não só produziam com a ajuda do Estado, com fazenda, com incentivo, com insumos, né? Do Estado, que eles recebiam isso também. Mas também eles pegavam terras dos pequenos proprietários, dos pequenos camponeses, que não tinham como plantar, e arrendavam territórios. Então eles juntavam uma grana também e faziam greve. Então deixaram de fornecer alimento para a cidade. Deixando a cidade passar fome. Entende? E para o Trotsky, uma forma de resolver isso era a industrialização, para que a indústria tivesse condições de oferecer produtos aos camponeses, para que os camponeses satisfatoriamente dessem seus produtos para a cidade, né? Mas essa distorção ela foi crescendo, na verdade. Ao invés de corrigir, essa plataforma dos 46, as intervenções do Trotsky, elas visam tentar corrigir isso, né? E primeiro o Trotsky vai ver isso e essa oposição, o Trotsky e o Preobrazhensky, aí depois o Trotsky e o Preobrazhensky, depois ganha o Zinoviev e o Kamenev, e por último, quem vai ficar na ala combatendo eles vai ser o Bukharin. O Bukharin que era a ala mais direita desse setor, né? Junto com o Stalin. Depois vai ser terrível o destino dele também, que no final, em 28, 29, o Stalin começa a retomar algumas coisas dessa plataforma e acaba, então, o Bukharin acaba virando um secretário humilhado sempre do Stalin, até ser
ser executado, né? E aí, nesse processo, o que acontece? Ao invés de fazer essa correção, o que eles fazem? Deixam para autorar até 30, 28, 29, e depois tem o extermínio físico dos cultos. Pega uma galera, centenas de famílias, milhares de pessoas, manda para a Sibéria, outras são executadas mesmo, e tem uma consequência que é a grande fome, né, que é de Holodomor, como chama lá o país que hoje é Ucrânia. A Ucrânia? A Ucrânia. Que está em guerra agora, inclusive. E aí, então, esse processo, ao invés de ter corrigido lá atrás, deixou a coisa retomar. Isso mostra que se tivesse sido adotada essa plataforma, isso que é muito impressionante, como é que essa plataforma foi derrotada. Mesmo sendo esses grandes dirigentes, os 46 grandes dirigentes da Revolução, grandes generais da Revolução, é Preobrazhensky. Preobrazhensky, depois a gente trata ele, eu comprei esses dias, eu vou tentar usar no terceiro dia, no último dia do seminário, ver se eu vou conseguir terminar de sintetizar. É um grande economista, nessa economia de transição e tal, e até hoje o Preobrazhensky quase não é conhecido, na verdade, né? Então, ao invés de fazer esse processo, deixou é uma aliança, né, na verdade, né? Esse setor mais... É um blocão, não é muito... Eu posso falar isso depois naquela biografia que ele faz do Stalin. Ele não é muito consciente do Stalin, da turma do Stalin, é uma coisa que vai rolando também, né? A revolução cansada, as massas cansadas, os camponeses não estão participando, os militares estão despolitizados, só recebendo ordem de cima, porque acostumou da guerra civil, em tudo o papelzinho escrito, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Os soviets dos militares não existem, os soviets dos camponeses não existem, existe em pequena proporção, do que eu falo aqui, né? Aí isso vai gerando um clima, e essa massa cansada de 20 anos de processo revolucionário, aí vai chegando ali, essa ala mais... o Lenin morre, né? Perde a revolução derrotada, perde essa vaga histórica, aí fica essa coisa meio de desânimo, né? A burocracia surge e vai se fortalecendo. É uma coisa comum dos acessos, né? A gente estava falando antes da história do PT. No PT também tem isso. As massas controlavam, exerciam grande pressão sobre os centros diretivos do PT, e depois, nos 80, quando vira a luta pela direta já, abandona-se a luta pelo projeto nacional, da hegemonia da fábrica, dos processos fabris, e vai virando uma casta política que vai controlando por cima, por meio dos diretórios. Ali não tem mais controle de trabalhador. Nem assembleia, nem nada. Embora já 78, 79, 80, o PT, a articulação do PT, ela surge, a articulação sindical, surge como uma forma de isolamento das bases. Não vamos se deixar enganar que 78, 79, 80, os trabalhadores controlavam o PT, controlavam o Lula, que é, na verdade, isso. Isso está nos próprios escritos históricos da época. E aí, então, quando acaba o ascenso, fica a galera com o aparato na mão, né? Para mexer para onde quiser. Tal. E aí, nessa consequência, o Stalin, parece que... Aí tem uma coisa, essa coisa da cultura também, que ele retoma... O Levin fala isso bastante. Muita gente fala isso, na verdade. É que o Levin foi o último cara que eu li esses dias. Aí a gente esquece, né? Eu não lembro as coisas que eu li lá. Essa semana fez 11 anos que eu dei um curso sobre a teoria da revolução permanente na Unicamp. Eu já não lembro mais os textos que eu li naquela época. Aí esse que eu li esses dias fala isso. A tradição do grande poder que o czarismo, durante 400 anos, esteve na frente do governo. Então, quando fala de cultura, acho que também tem a ver com isso. Eu já falei isso, né? Mas é a cultura da intervenção no aparato administrativo, dos cargos administrativos. A cultura de ser na Rússia é que o governo vai e faz, e a gente segue a nossa vida. Essa é a cultura, né? Política, na questão das questões administrativas, né? E aí o stalinismo volta, o grupo do Stalin volta a retomar essa estrutura. Ele fala até nos anos 40, 50, o Stalin retoma tudo, até as consignas, as dragas no exército, as roupas, as vestimentas, tudo. O hino da Grande Mãe Rússia, uma série de coisas que para o Lenin o Trotsky seria absurdo, né? E é isso, né? Então, essa coisa da cultura... Porque o que seria a cultura nesse aspecto? O que é a cultura, além dessa coisa da cultura geral, da sociedade europeia, que a Rússia é a Europa também, né? Além disso, o que seria a cultura? O que se espera uma pessoa com cultura, nesse caso? É que ela transcenda a produção imediata, produção e reprodução da sua própria vida, e consiga mapear outros elementos que envolvem sua vida, sabe? Aquele poema do Brecht, o preço do pão, do feijão, o que chega na sua mesa, o seu trabalho, esse tipo de coisa. Então tem que envolver uma série de assuntos públicos.
quando fala dessa questão da cultura, né? Como é que as massas conseguem se meter nos assuntos públicos, né? O Mayakovsky, por exemplo, tem aquela coisa do construtivismo, uma época eu peguei muito no construtivismo. No construtivismo tinha isso, aqueles cartazes, né? Eu até tentei fazer uns cartazes na época do americano, fazer uns cartazes, tal, construtivistas. Tem guardado aí, então. Mas os cartazes, embora fosse muito legal a ideia, até aquela muito legal do círculo, né? Tem um círculo floreado por triângulos, né? Tal, que é muito legal, que é o exército vermelho atacando o exército branco, muito legal. Mas uma coisa muito interessante, o Trotsky falou no Literatura e Revolução, que esse cartaz é muito importante por causa que a galera não era letrada. Então os cartazes eram muito importantes, porque tinha que criar um discurso político para um público amplo, mas que não fosse escrito, né? Que não fosse com, né, letrado, né? É isso, esqueci outra coisa que eu ia falar. É isso, desculpa falar tanto. Bacana, camarada. Eu deixei o tempo correr porque não tinha ninguém inscrito, né? Não tinha para que cortar o raciocínio do camarada. Mais alguém aí, pessoal? Jean. Sim, João Marcos, fica à vontade, companheiro. Opa. Boa noite, camaradas. Boa noite. Prazer, né? Primeira vez que eu vou abrir a boca aqui. Esses dias estava meio que na correria, sem espaço para poder falar. Primeiro, agradecer muito, né? Essa participação, acompanhando o debate, a discussão muito interessante, viu? Parabenizar a camarada também, a Nathalie. Eu vou me permitir viajar, e desde ontem eu queria fazer uma intervenção na questão do debate sobre burocratismo. Eu lembro de uma das aulas que eu tive com o Gorender, ele trazia uma questão que era aparentemente boba, mas ele colocava o seguinte: bom, a burguesia, antes de se tornar classe dominante, ela aprendeu, entre aspas aqui, né, a gerir ou participar ou acompanhar, né, o Estado dentro do feudalismo, né? Ou seja, ex ante, a burguesia ela tinha essa educação, que aí eu estou colocando no campo da formação política, para depois desdobrar o seu Estado, né? E no caso dos conselhos operários, e chegando até os soviets, esse exercício, esse aprendizado, e aí eu estou colocando a questão da educação no sentido estrito senso de um aprendizado, faltou ao proletariado mundial, falta ao proletariado mundial e faltou particularmente ao proletariado russo. E aí eu cruzo com a fala da Rebeca, e acho que o Carlos também trouxe isso. O Partido Bolchevique não negligenciou, de uma certa forma, os soviets, porque a experiência de 1905, né, como um pré-poder, né, colocado em 1905, e que surge dentro de um contexto de erupção revolucionária, deu já um conteúdo de poder ali, né? E você vê em abril todos os poderes aos soviets, etc, etc. Mas, bem, esse poder, ao assumir, qual é a, entre aspas aqui, qualificação para gerenciar esse Estado? Qual é o conhecimento, e aí de novo vem a palavra educação, porque se a gente quiser colocar que o partido que teria essa tarefa, a gente também está negando a tese do Estado. Porque o partido não é o Estado. O Estado proletário são os conselhos. E aí fica uma questão para a gente aqui livremente debater, o que nós temos formulado em programa para a Revolução Mundial sobre como gerenciar, como administrar, como exercer o poder efetivamente? Será que ficaria somente as formulações parlamentares burguesas que a gente
tem aí, né, como exercício prático da coisa, ou a gente tem que pensar ex ante essa questão do duplo poder, de como se instalar dentro das fábricas com uma referência de duplo poder. Não de negociação, como a velha forma que as comissões de fábricas tiveram aqui no Brasil, por exemplo, mas como uma questão de poder. Quer dizer, o germe do poder que tem que existir dentro das fábricas, que tem que existir dentro das escolas, que tem que existir em outros espaços da vida burguesa. Então, aqui eu vou concluir, mesmo que de uma forma não tão organizada, mas me parece que existe uma questão fundamental para a gente tirar da questão da Revolução Russa. Qual o papel dos soviets, dos conselhos, do poder efetivamente na Revolução? Né? Sem isso, acho que a gente vai se perder. É isso, camarada. Valeu, camarada Gilmar. Muito boa a tua colocação também. Camarada Aldir, está escrito? Não, é só para, não sei se talvez seja uma coisa só intuitiva, e aí sem elaboração. A impressão de que o vigor revolucionário, o vigor de transformação, parece estar sempre muito próximo, ou parece estar sempre mais próximo de quem está distante de conhecer os trâmites internos de funcionamento do Estado. Essa é uma coisa que me parece, não sei se é verdade, é intuitivo, parece que o lugar onde tem vigor revolucionário, onde tem inquietação maior, onde tem mais disposição para enfrentamento, e parece estar nos locais que estão distantes dos locais, ou seja, dos grupos que conhecem bem como funciona o Estado. Parece os que estão mais prejudicados, digamos, por coisas como a educação, que se falou aí, né? Parece que esses grupos são os grupos com mais potencial. Eu não sei se isso é verdade, eu estou fazendo uma coisa assim, não é nada sistematizado, como eu disse, né? Mas é essa aparência, né? A Rússia, que fez o que fez, tinha quase 90% das pessoas sem escola. E aí, se você pega movimentos ao longo do mundo, movimentos de revolucionários, transformadores, parece que o vigor revolucionário está distante. Por isso que aquela frase da cultura de massa ser tão profunda, assim, ser tão uma coisa que carece de muito de apropriação melhor por conta disso. Né? Se você pega mesmo os exemplos num lugar como o Brasil, e você pega os movimentos japoneses, movimento de massas que tiveram no Brasil, todos eles, ou pelo menos quase todos, eles são feitos por pessoas que estão muito, muito, muito distantes de cultura formal, de cultura de conhecer o trâmite do Estado. Mas eles conhecem uma coisa fundamental, mesmo sem ter coisas elaboradas, eles conhecem como é que funciona a luta de classes, assim, eles sabem como é que funcionam as coisas. Tem um conhecimento que é muito profundo, prático, de um trabalhador comum, assim. Por isso que eu acho que esse é um negócio não simples, isso que eu quero dizer assim, com essa minha frase, sabe? Se você pega, por exemplo, movimentos como Canudos, eu não quero dizer que seja revolucionário, eu não quero dizer isso, eu quero dizer o vigor de transformação, vigor revolucionário, mesmo que seja para uma coisa como Canudos, que seja como Contestado, que seja como Caldeirão no Ceará, seja qual for esses exemplos, são de pessoas completamente desvalidas e que não tem nada, nunca, né? Eu tenho estudado as ligas camponesas, e se você olhar qual era a metodologia, qual era o instrumento para fazer a divulgação, era o cordel. Era uma coisa que era única, que era usada por aqueles camponeses quando ia na feira. Então, assim, é um negócio que... E essas pessoas, assim, se você olha, um cortador de cana na zona da mata pernambucana, ele não sabia como era que funcionava o Estado por dentro. Ele sabia como funcionava por fora. E era onde ele estava, assim. Eu acho que é um negócio muito danado esse. É isso. Valeu, Aldir. Gisele, está inscrito? Ou Rebeca? Sou eu agora. Bom, eu acho que tem duas questões aí, né? Eu acho que primeiro que a história ela foi muito ingrata com os revolucionários russos. Assim.
Porque você imagina você ter uma revolução para fazer, e os revolucionários fazem, o partido literalmente chama a tomada do poder, mas as condições em que são feitas essas revoluções não são as melhores. É isso, não é a Revolução Alemã, não é a Revolução na França, e etc. É a Revolução na Rússia. E não tinha como mudar, não tinha como voltar atrás, olha, não vamos fazer revolução porque as condições não estão colocadas. Né? Muito pelo contrário, acho que a teoria da revolução permanente do Trotsky coloca isso. Né? Aqui nós vamos ter que dar um salto histórico, não tem muita mediação em relação a isso. Nós vamos ter que sair de uma sociedade semi-feudal para ir para uma sociedade socialista. Colocado isso, eu acho que tem a ver com essa questão do que fazer com os soviets logo em seguida. Porque, assim, em um dos textos do Trotsky, eu não vou lembrar qual, mas ele vai dizer o seguinte, que os trabalhadores que fizeram a revolução na Rússia tinham condições de fazê-la. A edificação do Estado operário ia depender de uma nova geração de revolucionários que fossem educados por esse Estado operário. Então, eu acho que isso coloca aí uma problemática, que é uma problemática importante, ou seja, as massas fazem a revolução, independentemente se elas são letradas ou não, porque elas não fazem pela cabeça, elas fazem pelas condições objetivas, ou seja, elas fazem pelas suas necessidades imediatas, suas necessidades históricas, tanto que a palavra de ordem que unifica a Revolução Russa é paz, fome e terra, coisa muito concreta. A questão é que, uma vez tomado o poder, em um país como a Rússia, que era um país não só atrasado, era um país semi-feudal, com uma igreja católica ortodoxa, enfiando um monte de abobrinha na cabeça do povo. Como que você edifica um Estado operário nessas circunstâncias? E aí, os soviets também estavam submetidos a isso. Os trabalhadores dos soviets também eram, na sua grande maioria, não letrados e etc. Não tinham domínio dessa cultura, e aí cultura entendida como trabalho mesmo, de um trabalho técnico, de domínio da técnica, e domínio da técnica também no campo administrativo, acho que sem pensar a técnica somente no fazer industrial, mas também no campo administrativo. Nesse sentido, eu acho que o partido foi obrigado, por um tempo, a tomar as rédeas do processo. Eu fico imaginando se seria possível outra forma, se não essa, de tomar as rédeas daquele processo. Tanto que o Trotsky ele vai dizer isso nesse novo curso. Nós fomos obrigados, os melhores quadros do partido, a administrar o Estado. Só que isso se desdobrou num problema interno do partido, que tem a sua composição social, se desdobrou no processo de burocratização, etc. Mas vejam, acho que são as condições objetivas que levaram a que o partido se direcionasse mesmo para tomar as rédeas do Estado naquele momento. Eu acho que o que o Trotsky alerta é que isso não poderia ser permanente. E o que o Stalin faz é tornar isso permanente e tornar isso uma corrente política. Né? E aí elaborar várias abobrinhas, né? Socialismo em um país só, e etc. Vamos vencer o imperialismo americano com a técnica, e todas as abobrinhas stalinistas que a gente conhece. Mas as condições objetivas da vida são muito ruins. Eu acho que essa mediação aí ela é muito importante, porque eu fico pensando aqui no caso da Amazônia, tá? E aí a gente vai fazendo elucubrações de onde a gente está e etc. Eu fico imaginando que o proletariado da Zona Franca de Manaus potencialmente tem total condições de tomar o poder aqui, mas tomou o poder vai fazer o quê? Não tem a cultura política necessária nesse momento de administrar o Estado. Não tem. Isso é real. Né? É um proletariado que sequer tem cultura grevista, como é do sudeste do Brasil. Não é isso. É outra situação política. Né? Então, eu acho que essas condições objetivas a gente não pode perder de vista. Porque senão a gente idealiza uma revolução na Rússia como se fosse um problema subjetivo do Partido Bolchevique. E não era um problema subjetivo do Partido Bolchevique, eram as condições concretas que foi feita a revolução. O que o Trotsky alertava era que é preciso ter consciência do processo, coisa que o stalinismo teve consciência e continuou a fazer de maneira permanente, enquanto política, partidária e etc. Beleza, Zé, Alessandro está escrito. Uma coisa assim que a gente, mesmo desses passos que a gente vê da Revolução, uma coisa que a gente vê é que falta material para analisar um pouco mais os soviets. Eu sei pouco sobre a história dos soviets pós-revolução. A gente sabe ali no 17 como foi importante a tomada do poder e tal, né, isso. Mas o que parece, sobretudo
a Guerra Civil ela anulou muito dos soviets, porque você começou a implantar um regime de guerra civil, né? Então, toda a população em armas. Aí tem essa coisa do exército permanente, ou do exército misto, tal, mas ainda assim, né, todo mundo em armas. Aí tem as diretivas, aí tem os debates, tal. Isso já anulou muito dos soviets. Mas o que me parece é que assim, a década de 20 ela é a história da anulação dos soviets. Anulação contínua, e ela vai se aprofundando. Até que uma hora, não lembro qual ano, 34, 33, que o Estado chega a proibir os soviets. Chega, não tem mais soviets. Ou você viu uma mera assembleia que o cara vai lá, faz a assembleia e comunica. E fala, ó, o Estado decidiu isso, aquilo, outro, e é isso. São 300 toneladas de produção de trigo, 200 toneladas de produção de não sei o quê, são 800 mil automóveis para ser produzidos esse ano. É isso aí. Aí o cara fecha o papel, vai embora e fala, acabou a reunião. Cada um para sua casa. Isso. Faça-se cumprir essas diretivas, né? Então, isso é uma coisa. A outra, a questão do Estado, é da alienação estatal. O Marx são os conceitos da alienação, né? E pega do Hegel e tal, né? Mas que uma das coisas da alienação, ela tem várias formas que ela se manifesta. Mas uma delas é que a gente operar numa estrutura, em determinado modo de vida, de circunstâncias, de produção, e a gente não tenta saber o que acontece, como funciona. Entende? Eu acho que essa questão da alienação do Estado é um trabalho, é uma proposta que vem desde o Marx, combater a alienação do Estado. Tipo, o que é o Estado? Essa estrutura, é o Estado moderno. A gente pode achar o Estado de lá da Mesopotâmia. Isso eu falo sempre na escola. O Estado, a gente vai achar várias formas de Estado ao longo da história. Mas o Estado moderno é uma coisa nova, mas nem tão novo assim, né? Século XV, XVI, para surgir o Estado moderno. 17 vai se aprofundando. O Marx discute isso bem ali na Guerra Civil na França, quando ele analisa a Comuna de Paris. E tem a edição da Boitempo que é boa, porque ela tem os rascunhos dele todo, é mais profundo, mais expandida essa análise, né? Mas qual a proposta do Marx, desde a da Comuna de Paris, fica mais claro? É que a gente não pode ter uma visão, a gente tem uma posição alienada em relação ao Estado. A gente nasce, a estrutura do Estado está aposta. É uma estrutura velha, gigantesca, que está, a gente nem consegue dizer como funciona os intermeios do Estado, mas a gente acho que quase todo mundo que é professor, vai dificílimo explicar para a galera o que é o Estado. O organismo de dominação de classe, beleza. Mas como é que ele funciona, como é que chega o Estado até a sua casa, até o seu hábito de vida, até o seu hábito de consumo, até os seus relacionamentos, até a droga que você põe no seu corpo, até a forma como você se casa. Tipo, o Estado está em tudo isso. É uma estrutura muito antiga, né, tal. Tanto que é engraçado falar isso, a questão do Estado e governo, né? A gente fala que o Estado moderno, ele surgiu lá, ele se aperfeiçoou no século XVI e XVII, depois mudou a forma de governo. A gente tem monarquia, a gente tem democracia, mas a estrutura de Estado é a mesma, entende? A divisão dos três poderes lá, e tal. Tem mais eleição, tem menos eleição, tem mais liberdade política, menos. Então o Estado é uma coisa é uma alienação estatal mesmo. E aí o que acontece? Como é que você faz para tentar desconstruir essa alienação? Aí no caso russo tem outra coisa, porque o feudalismo é abolido lá em 1860, 61, né? Que é abolido a servidão, né? Então, a cultura que se tem, história que o Estado é uma coisa distante lá, né? Longe. E aí, essa é a questão. A Gisele já falou isso. Eu vou só fazer um pequeno adendo. E essa é a questão também da questão dos movimentos sociais e a questão da administração do Estado. Por exemplo, vamos pegar Palmares. Palmares é uma forma de administração que a galera se auto-organizava, sei lá, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, a gente fala 60 mil pessoas, auto-organizadas lá. Mas é uma pequena comunidade agrícola, saca? Aí, então, tipo, isso não quer dizer que a pessoa, a massa pode se organizar, ela sabe o que sente, sabe o que pensa, sabe o que ela precisa, ela sabe plantar, ela sabe colher, ela sabe colocar isso lá. Mas isso é uma pequena comunidade, né? Ela pode se auto-organizar, ver um movimento de massa e tomar o Estado. Mas como administrar essa estrutura centenária, burocrática, gigantesca, alienada que a gente tem? E eu não tô falando que o povo é alienado em relação ao Estado, eu tô falando que nós somos alienados em relação ao Estado. E aí tem graus, né? Esses graus vão se complexificando, né? A gente fala mesmo do Brasil. Por exemplo, o ideal em São Paulo e o ideal aqui em São José do Rio Preto.
é diferente. O nível de como os alunos compreendem a estrutura do Estado é diferente aqui em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei até surpreso, porque a galera acompanha muito mais a vida política. Quem entra, quem sai, alguns debates. Você entra na sala de aula, é difícil você conseguir conversar alguma coisa mais assim, saca, né? A questão do Estado, a ação do Estado, é muito difícil. Então, essa alienação do Estado é a alienação política dos revolucionários. A gente vai combater a alienação do Estado. E qual é a forma social mais avançada de combate à alienação do Estado? São a sanculoteria. A sanculoteria é os comunardes. É o Sobre 5. Isso é o que a gente mais avançado de crítica social, revolucionária, alienação do Estado. É o Sobre 17. Entende? É a auto-organização da população. E que essa galera toda que fez essa experiência é morta na Guerra Civil, durante a Revolução. O que sobra está esgotado, porque o cara tem que trabalhar, tem o filho dele. Quer brincar com as crianças. Levar as crianças no parque. Ninguém quer ficar todo dia. A galera que milita sabe, não quer ficar todo dia em reunião de plenária até 11 horas, meia-noite, 1 hora, para depois acordar às 6 da manhã e ter que fazer nota. Que a nota tem que sair até às 8 para ser publicada, não sei aonde. Esse tipo de coisa. Então, a alienação do Estado é uma coisa muito complexa e muito difícil de ser combatida. E os revolucionários, eles não tiveram sucesso nisso. Ou tiveram sucesso em determinada medida, né? Eu acho que se não tivesse... Por exemplo, quando a gente lê esse texto, a gente vê que a relação que o grupo do Brugagensky, os 46, né? Os 46, que envolveu o Trotsky também. O Lloyd fala isso, né? Que o Trotsky demorou... Os críticos falam isso, né? É uma crítica correta até, talvez, não sei, do jeito que eu não estava lá, mas que o Trotsky demorou para intervir nesses assuntos, porque estava esgotado da Guerra Civil, estava em crise de nervo em 21, 22, tal. Aí depois disso ainda ficou doente, tal, e essas coisas todas. E aí o Lenin, que era o cara parça do cara, morreu, e tal. Aí só falou muito, cara. Ainda assim, ele interviu qualitativamente no debate. E o documento ficou, e a luta foi só crescendo dentro do negócio. Monte Levy fala uma coisa que só quem entendeu mesmo a proposta do Stalin, a ideia do Stalin, o primeiro a entender foi o Lenin. E o Trotsky não deu ouvido, ninguém deu ouvido. E é uma coisa que quando você vai vendo, na discussão que o Carlos colocou ontem, ficava mais claro isso. Que é uma consciência que vai se expandindo. Tipo, é o Lenin primeiro, aí depois o Trotsky, aí depois essa galera, o Luke, depois o Sloviev, depois o Kamenev, depois o Bukai, vai ampliando essa consciência do que estava acontecendo. Só que quando a galera tem que tomar conta de o que está acontecendo, já é tarde. Já é 35, já é 38. Entendeu? Aí já. E o Trotsky está fora já faz 10 anos que o Trotsky está isolado. Com gente tentando matar ele em todo quanto é lugar onde ele aparece. E isso tudo porque o Estado retoma uma estrutura de Estado. É a estrutura de Estado que sempre deu certo. É a estrutura de Estado que surgiu lá, que se reafirmou no século XVII. Ele fala, não, o negócio é governo centralizado, e lei, e desce exército subalternizado ao governo, e é isso aí. Acabou. Pronto, é isso. E naquela situação, coube. Acabou prevalecendo, né? Isso é uma coisa maluca, porque acabou com a vitalidade política da classe trabalhadora. Acabou, tipo, depois da década de 30, não tem mais intervenção política do proletariado. Saca? Depois do Congresso de 28, talvez. Não tem mais intervenção política. Depois do massacre dos kulaks, não tem mais intervenção política. Década de 40, década de 50. Isso faz retomada um pouco de participação política depois do Khrushchev, sei lá, que vai lentamente, e até então, cara, o negócio... e outra coisa que o Carlos falou sobre a visão econômica do Trotsky, que é muito interessante, que é essa coisa do capitalismo tardio. O Mandel fala da questão dos ciclos de Kondratiev. Todo mundo fala do ciclo de Kondratiev, né, tal, que tem os ciclos. E o Mandel fala que, na verdade, esse debate, ele copiou nos debates dos congressos de 19, 20, 21, que o Trotsky apresentou uns documentos lá, desses ciclos, não de forma determinada, né, como ele fala a cada 5, a cada 10 anos, tal, fixo, né, porque a gente tem uns ciclos, tal, a cada 10 anos, tal, mas que essa ideia do ciclo está formulada primeiro lá nos congressos, e quem apresentou foi o Trotsky. Naturalmente, você pega o Adam Smith lá na Riqueza das Nações, o Adam Smith fala na Riqueza das Nações, no capítulo 8, ele fala a economia ela é expansiva, estagnada e declinante. Ele já põe 3 ciclos lá, né? Isso é uma discussão que tem na economia. Mas essa coisa da crise decisória já aparece nesses primeiros congressos já. E o Mandel fala isso lá no Capitalista Tardio. Faz tempo que eu também não lembro direito, mas eu então...
Meu camarada Carlos, vontade. Um comentário aqui, Alessandro, você falou que é difícil encontrar textos e tal que fale sobre os soviets e tal, né? Tem esse aqui, cara. Chama Os Bolcheviques e o Controle Operário. Legal. É do Maurice Brinton. O problema é, o cara é um anarquista. É foda. O que é útil aqui? O texto é informativo, porque ele é cronológico, de colocar o ano, o mês e o que aconteceu no mês ali. Então, ele vai falando lá, ó, o Conselho da Economia, isso, aí o segundo Congresso Pan-Russo, o terceiro Congresso, o Conselho, ou seja, vai pondo ali informações que a gente não acha em outros lugares. O problema é que o cara é anarquista. Então, tem manipulação e falsificação histórica aqui. Eu só vou ler um trecho que fala do Trotsky. Ele diz assim, ó. Trotsky acentuou que a coerção, regimentação e militarização do trabalho não eram simples medidas de emergência. O Estado dos trabalhadores tinha o direito, numa situação normal, Mentira. de qualquer cidadão a fazer qualquer trabalho e em qualquer altura. Para finalizar, a filosofia do trabalho do Trotsky foi uma previsão da política de trabalho praticada por Stalin nos anos 30. Oh. Ou seja, manipulação e falsificação histórica na cara dura. Então é difícil de ler por causa disso. Mas ele é informativo. Então, Vou tentar achar. se você buscar lá essas informações, esses dados, e ir atrás dos documentos, é a única forma de... Aí ajuda, você precisa ter informações. Né? Mas a análise dele é isso aqui. É horrível. É manipulação histórica mesmo. Valeu. Vou atrás. Zeli. Não, comentário Rebeca. único. O Alessandro, né, falando de alienação, eu fico pensando assim, a classe trabalhadora é completamente alienada na burocracia em si também, que, vamos dizer assim, personifica esse Estado. Porque você sustenta materialmente a burocracia e você alimenta essa burocracia para a própria burocracia lhe prejudicar no sentido material mesmo da sua vida, né? No caso de arrancar da própria classe trabalhadora russa a sua libertação, né? Então, é muito engraçado esse processo, né? Tipo, isso acontece hoje em dia, né? Quando a gente pensa na burocracia, tipo, discutindo das organizações, dos trabalhadores que sustentam materialmente essa burocracia, seja dos sindicatos, seja em partidos, seja dos parlamentares oportunistas que se aproveitam também da própria classe trabalhadora, a relação com o Estado burguês. Então, é um processo, de fato, que acontece. Em última instância, na verdade, eu acho que o trecho que o Trotsky fala da cultura, né, que foi debatido, acho que ele fala um pouco isso também, o despertar da própria classe trabalhadora, de que, na verdade, em última instância, você está sustentando isso, né? Você está sustentando esse aparato, né? E as pessoas estão alienadas desse processo, né? Elas estão distanciadas desse processo, né? Então, isso. Valeu, Rebeca. Juan, tá inscrito? Isso, deixa rapidinho, só para reforçar a fala da Rebeca, porque eu fiquei com essa sensação também, viu? Esse despertar, né? O Aldir falou de vigor político, né? Outros camaradas aqui falaram outras coisas similares, mas justamente isso, né? Com a questão do descuido também, parece, do Soviet, né? O partido descuidou, né? A educação política, né, dos diversos setores, né? Acho que é isso daí que fica esse alerta, né? A gente está descuidando, isso daqui vai dar merda, né? E foi o que acabou acontecendo, né?
Só uma coisa, uma adendo na fala do Gilmar, eu acho, ele falou sobre o que os partidos programaticamente apresentam, né? O só eleitoral, um programa eleitoral. Eu lembro que em 2020 o PSDB ele trabalhou bastante com a questão dos conselhos populares. Né? Em 2022 já quase não apareceu mais essa palavra de conselhos populares, né? Mas é uma forma aí dessa organização, né? Que não ia estar na mão do gestor do Estado, senão seriam esses conselhos populares que dariam uma linha, né? Valeu, Juan. Ninguém inscrito? A gente bateu o teto aqui, camaradas, 9:04 já. Não sei se a Nathalie quer dar algum caminhamento final, alguma coisa assim. O camarada Carlos está pedindo inscrição. Já que a gente vai encerrando já, eu queria que a Nathalie falasse mais sobre a pesquisa dela. A apresentação dela foi muito curtinha. Não poderia falar onde que estuda, o que estuda, qual que é a sua pesquisa aí em relação à Revolução Russa e as mulheres. Ai, minha nossa. Não, eu fiz a pesquisa no mestrado, né? Pretendo dar continuidade, mas por enquanto eu dei uma parada. Mas eu estudei sobre as mulheres na Revolução Russa, mais especificamente os movimentos que surgiram, né, de mulheres, não só do partido, mas o feminismo radical e o liberal, né, de início, mas depois da Revolução eu foco mais nas mulheres do Partido Bolchevique, na seção de mulheres, na agente dela. Mas como ele é uma pesquisa da psicologia, o foco é a formação da consciência de classe com base nas mulheres na Revolução Russa. Né? Mas eu me desdobro muito mais sobre o processo revolucionário, mais sobre as organizações, do que necessariamente a formação da consciência. Envia lá no grupo para a gente o texto. Pode deixar. Você pode crer. Eu coloquei no chat aí o título da dissertação da pesquisa da Nathalie. Já chegou. É que eu tentei pegar rapidinho aqui o título só, até achar o link, entrar lá e acho que ia demorar, mas é importante socializar isso. Isso é muito legal. Bom, camaradas, acho que é isso, né? Amanhã a gente continua, né? Quinto dia, com o Márcio, né? O fechamento da Nata, ela não quer fechar? Não, sim, vou só anunciar aqui que vai falar, né, sobre a questão da tradição e a política revolucionária. Nathalie? Não, eu só queria... Acho que não tem muita coisa para falar, não. Mas eu queria dizer, novamente, da importância desse seminário. Né? Todo dia alguém fala isso, mas é porque é realmente muito importante. Assim como eu nunca tive acesso ao novo curso, nunca... Assim, acho que se alguém já falou, né, provavelmente já falou sobre esse texto, e para mim passou batido, enfim. Mas não só de saber da existência desse texto, não só de ler, mas de debater sobre o texto, porque eu acho muito mais rico. Eu, particularmente, nunca tinha lido, né, como eu falei, comecei a ler e aí eu estava desesperada, porque eu não entendia muita coisa. E aí, à medida que a gente vai discutindo, as coisas vão clareando na minha cabeça e assim, por mais que eu não consegui fazer paralelos, né? Mas ainda assim, aqui na discussão, acho que vai enriquecendo e vai levantando mais questionamentos. Nossa, aqui já tem uma lista, inclusive, no meu caderno, de textos que vocês sugeriram nos últimos dias. Né? Então, acho que é extremamente importante o seminário. Não só o seminário, né? Mas especificamente nesse momento é muito rico. É isso. Eu agradecer de novo. Valeu, camarada. Ótima apresentação também. E não é a hora do balanço, né? Mas, assim, não dá para deixar de notar. Hoje foi o dia que a gente mais debateu, mais teve inscrições, né? Então, muito bom, camarada. Valeu. Isso aí. Obrigado, Nathalie. Valeu, pessoal. Até amanhã aí. Até amanhã. Bom descanso, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, Nathalie.